Por favor, Dr. Paulo Gonet. Talvez você não saiba, mas o governo italiano confirmou que os 3 filhos do maior criminoso que esse país já viu, eles têm cidadania italiana. Já faz pelo menos, o último que conseguiu, pelo menos há 2 anos. Claro, eles foram fazendo aquilo ali na surdina e tal, até que eles conseguiram. Perceba, como não havia nenhum tipo de acusação contra eles, não tinha nada de legal fazer a cidadania italiana ou de qualquer outro país. Mas nós sabemos por que eles saíram correndo para fazer. Porque, claro, em momentos de necessidade, basta eles usarem o passaporte italiano, fazerem como fez a Carla Zambrillo, que passou a pé a fronteira com a Argentina, e de lá eles pegam um voo para a Itália e ficam de boas. Pois é, esse é um dos motivos que eu acho que a família Bolsonaro tem privilégios demais no Brasil. Porque que eles são criminosos, eu acho que pouca gente tem dúvida. Talvez, exceto os malucos que queriam AI-5. Lembra dos malucos ali? O bando de otário que ainda deu pix pro Jair? Por favor, doutor Paulo Gonet. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. Mas mesmo esses, talvez agora, depois de serem tirados para trouxa pelo Bolsonaro em pessoa, quando ele se acovardou perante o Xandão, e claro, isso revoltou muito dos gados, muitos, mas não todos. Muitos deles ainda estão convocando a Guerra Santa, porque eles acham que tudo não passa de uma grande farsa, e que pedir arrego pro Xandão não passou de uma estratégia do grande estrategista, enxadrista, que é o Jair Bolsonaro. É que assim, na minha opinião, no dia 2 do golpe, eu acho que a Justiça, a PGR, a Polícia Federal, já deveriam ter começado a investigar Carluxo, Flávio, Eduardo. Veja, o Carluxo ele tem contado com a benevolência do Ministério Público e da Justiça, por exemplo, no Rio de Janeiro, há muito tempo. Eu acho que não deve ter uma viva alma que tenha alguma dúvida sobre as rachadinhas no gabinete do Carluxo. São coisas que vêm de há muito tempo. Mas, inacreditavelmente, recentemente, o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu a denúncia sobre a rachadinha no escritório ali no gabinete do Carluxo, mas não colocou o Carluxo. Colocou todo mundo na denúncia, menos o Carluxo. Me desculpe, vocês chamam isso do quê? Não dava, não dava. A menos que você queira considerar, por exemplo, aquele argumento do Queiroz, lembra do Queiroz? Aquele cara disse que ele fazia rachadinha no gabinete do Flávio, mas o Flávio não sabia. Puxa, ele até pagava as contas do Flávio com dinheiro do desvio de verbas, mas o Flávio não sabia de onde via o dinheiro. Não é inacreditável? E sabe o que é mais inacreditável? É que nada aconteceu. Não aconteceu antes, não aconteceu durante o governo do Jair e parece que nada vai acontecer agora. Infelizmente, o ministro Gilmar, e aí eu não vou colocar a culpa nele, porque veja, lei é lei. E, considerando que nas investigações contra o Flávio houve equívocos da Polícia Federal, porque perceberam que se tratava de uma figura, um deputado federal, deveriam ter encerrado imediatamente as investigações e mandado para a PGR. Mas não fizeram, continuaram. Isso, infelizmente, leva à anulação. Por quê? Porque a polícia, naquele momento, não tinha a possibilidade de investigar. Por quê? Porque os entes investigadores, no caso ali, o Ministério Público, que era o dono da ação penal, não tinha competência para aquilo. Quem tinha era a PGR. E eles não fizeram como a lei deveria. É claro que às vezes é muito frustrante para o policial, quando ele está fazendo uma investigação, e ele se depara com uma pessoa com foro privilegiado, e ele fala, puta, vou ter que parar. E aí, de repente, eu vou ter que mandar lá para outra instância e eu sei que não vai continuar. Então, às vezes, o cara dá uma de herói e continua, correndo o risco de ter tudo anulado. Ou seja, por mais bem intencionadas que fossem essas pessoas que estavam envolvidas ali, todo o trabalho delas foi jogado fora. E não dá para ficar simplesmente culpando o ministro Gilmar por ter aplicado a lei. Porque senão a gente perde o argumento para reclamar do Sérgio Moro que não tinha competência para julgar o Lula. Então a lei é a lei. Não há o que dizer. Não é porque. Agora, quanto à demora para começar as investigações, ou para fazer com que elas prossigam, por exemplo, eu não sei em que pé que está o inquérito das fake news, que colocaria, pela lógica, o Carluxo na cadeia.
eu diria até preventivamente, caso ele fosse levado adiante. A CPI das fake news conseguiu apurar muita coisa. Até o ex-deputado Alexandre Frota disse, olha, nós temos aqui o relatório, e se a polícia quiser, tem muita coisa importante que eles podem pegar. E nada. O que será que está esperando o Ministério Público, o órgão acusador, para tocar isso para frente? Perceba, claro que a concessão de cidadania para esses 3 pequenos criminosos, pequenos que eu digo por causa da estatura, eles são grandes criminosos. Bom, a concessão de cidadania, como eu falei, claro, não tem nada errado. Mas a parcimônia, a demora das autoridades do Brasil para irem atrás, dá o quê? Dá o ensejo para essas pessoas do óbvio, fugirem. A Carla Zambelli, pelo que consta, já está ali sitiada, eles adoram o estado de sítio, né? Pois é, ela está sitiada em algum lugar ali na Itália, em que ela não pode pisar na rua, porque senão a polícia prende. Na prática, ela está em prisão domiciliar. Sendo uma foragida da justiça, e agora em âmbito internacional, porque a Interpol já está à caça dela, claro que isso vai dificultar bastante a vida da Carla Zambelli. E considerando que ela não é a pessoa mais inteligente do mundo, é muito provável que logo, logo ela caia. Afinal de contas, quantos bandidos você conhece que fogem do país, mas avisam na internet o lugar que estão? É inacreditável. O Bolsonaro, por outro lado, não tem cidadania italiana. E é porque assim, eu acho que ele não conseguiu tirar, porque quando ele tentou, e ele tentou, aí a coisa caiu na mídia e, puta, autorou e ele ficou, claro, sendo chamado daquilo que ele é, um covarde. Por favor, Dr. Paulo Gonet. Então ele resolveu deixar quieto. Agora, nada impede que ele simplesmente fuja, nesse momento, para o Paraguai. Aliás, nós não temos nenhuma garantia que neste exato momento em que nós estamos assistindo esse vídeo, que o Jair não esteja passando ali na fronteira do Paraguai a pé. Aliás, uma coisa que vale a pena ser lembrada. Aquele outro, o menor dos meliantes, menor porque é mais novo, parece que ele não foi incluído na festa. O Jair Renan, que fica mostrando os seus conhecimentos históricos lá em Balneário Camboriú, meu Deus, né? Pois é, o Jair Renan não tem cidadania italiana. Aparentemente, ninguém avisou ele que a família estava empreendendo essa prévia de fuga, tipo, essa garantia, e deixaram ele sozinho. Depois, eu não duvido que ele sequer soubesse dessa artimanha dos irmãos. E deve ter sido bem chato quando ele fica sabendo na imprensa que todos os irmãos dele têm cidadania italiana e só ele que não. Ninguém chamou ele pra festa de novo. Puxa, Jair Renan. Por favor, Dr. Paulo Gonet. Agora, gente, inescapável, né? Será que dá para as nossas autoridades prestarem atenção neles? Mas será que dá para as nossas autoridades começarem a processar esses indivíduos? Porque, pô, gente, crime não falta. Crime não falta. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, é uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.